E aí, minha gente, e aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Deste canal de bosta. Eu sou o Rafa e este é o canal Rafa Farias. E, gente, no vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto no título do vídeo, né, já dei uns spoilers aí. Hoje eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive com uma entidade não, né? Com uma lenda que é muito conhecida no meu estado, que é a lenda da comadre Fulozinha. Eu vou contar algumas coisas que aconteceram comigo e que aconteceram com outras pessoas que já conviveram e convivem comigo. Então fica aí e vamos escutar essa história. Mas antes de tudo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito. Deixa o like aqui no começo do vídeo, que isso vai me ajudar bastante. Me segue nas redes sociais, que vai estar passando aqui em algum lugar da tela. E vamos embora pro vídeo. Coloquei esse negocinho aqui no meu cabelo pra não atrapalhar muito enquanto eu faço a maquiagem. Já fiz uma sobrancelha, eu vou fazer a outra. E, gente, tudo que eu vou contar pra vocês aconteceu na quaresma, que é exatamente o tempo que a gente está vivendo agora, né, que é a quaresma. E eu vou contar primeiro a minha experiência que eu tive. Gente, eu sempre tive muito medo da comadre Fulozinha. Sempre tive muito medo. Sempre minha mãe me fez medo, assim, dela. Porque minha mãe já teve experiências com ela também. Então, depois eu vou contar a experiência que minha mãe teve, que é bem pesada mais do que a minha. Um dia, quando eu era adolescente, tipo, sei lá, ensino fundamental, eu estudava à tarde. E meu irmão estudava à tarde também, só que meu irmão trabalhava nesse tempo já. E eu lembro que eu tava em casa, pronto pra tomar banho e ir pra escola. Isso mais ou menos às 11 horas da manhã, assim. E eu lembro que tava chovendo muito, tipo assim, muito. E onde eu morava lá em Surubim, eu morava tipo como se fosse um beco. A minha casa é a primeira, assim, do beco. E tinha umas outras três casas depois da minha. A última casa, que era a casa do final do beco, ela antigamente, há uns 10 anos atrás, ela era um terreiro de macumba. Só que depois ela ficou abandonada, que a mulher ela se mudou pra São Paulo e ficou abandonada essa casa até o momento que ninguém mora lá. Daí voltando pro dia, né? Daí eu lembro, que tava chovendo muito, eu tava prestes a ir pra tomar banho, pra ir pra escola. Nisso, a minha casa, antigamente, ela não tinha muro na frente assim, e minha mãe sempre gostou de criar muitas plantas. Daí, toda vez que chovia, a mãe falava assim, fecha o portão da frente, né, tipo, a portão tinha, hoje em dia são 2 portões, um da frente e um da nossa casa. Daí, minha mãe falava assim, ó, fecha os portões, porque se os bodes comer minha planta, eu lascar você no cacete, viu? Daí eu lembrei, né, que ela falou isso e tava chovendo muito. Toda vez que chovia, os bodes entravam pra dentro de casa, para dentro do terraço da minha casa, e comiam as plantas de manhã. Daí, quando eu lembrei, minha gente, que minha mãe falava isso, ó, fecha as portas pros bodes não comer, porque tinha uns bodes lá na rua que eu morava. Tinha não, né, tem hoje, até hoje. Daí eu fui fechar o portão. Nisso que eu fechei o portão, eu escutei um assovio, bem longe. E tipo assim, tava uma chuva muito grossa, sabe? Tipo, não tinha como ter gente na rua. Daí, quando eu fui fechar o portão, eu escutei esse assovio. E eu sempre tive medo, né? Eu sempre me liguei a essas coisas. Daí, gente, eu dei uma carreira pra dentro de casa e deixei o portão aberto. Daí eu tinha que fechar o portão de todo jeito. Aí eu voltei, fui lá novamente e fui fechar o portão. Quando eu fui fechar o portão, eu escutei esse assovio novamente. Daí eu olhei pra baixo, que era a casa abandonada que tinha, né? Não tinha ninguém. Fui lá fora, na chuva, gente. Não tinha ninguém também. Daí eu me desesperei. Peguei o cadeado, tranquei o portão e corri pra dentro de casa, morrendo de medo. Daí, menina, eu corri, né? Quando eu corri, eu fiquei com medo de tomar banho, fiquei com medo de sair dentro do quarto, fiquei com medo de sair pra ver. E, gente, eu fiquei muito traumatizada esse dia. E eu ficava várias vezes escutando o assovio dela. E, tipo, só vinha da casa que era abandonada, que era lá embaixo, que não tinha ninguém. Aí eu tinha uma vizinha que era do lado da minha casa, porque tinha uma casa lá que ela nunca era alugada, sabe? Tipo, era raro ela ser alugada. Aí a minha vizinha, que era do lado da minha casa, ela não tava em casa. Aí pronto, aí foi que eu me desesperei mesmo. Aí, gente, nesse mesmo dia aconteceu uma coisa envolvendo também essa lenda. Tinha uma mulher lá na minha rua não, né? Uma rua por trás da minha, assim, que ela sempre tinha, a galera dizia que ela ficava abaixando o espírito da comadre Fulozinha. E nesse dia, por incrível que pareça, ela teve esse babado de baixar o espírito da comadre Fulozinha. E era muito estranho, gente. Assustava todo mundo assim da rua. Que ela ficava se rastejando. Teve um dia que ela pediu uma boneca, daí era uma boneca bem feia. Ela jogou a boneca na cara de quem deu. Ela jogou na cara ou jogou em alguém assim.
Teve um dia que ela tava pedindo mel, deram um pote de mel assim de vidro, que ela jogou no chão assim o pote de vidro e começou a lamber. Tipo assim, isso desesperou todo mundo. Mas vamos voltar pra esse outro dia que eu tava contando pra vocês, porque eu já tô mudando de conversa. Aí, minha gente, nesse dia que eu estava escutando os assovios, quando deu umas 5 horas da tarde, mais ou menos assim, eu não fui pra escola, tá? Fiquei o dia todo em casa, esperando o meu irmão ou meu pai chegar pra eu sair, porque eu não tava com coragem de sair, eu tava com muito medo, eu sempre tive muito medo dela. Hoje em dia não mais, mas antigamente eu tinha muito. Daí, gente, nesse mesmo dia, quando deu umas 5 horas da tarde, aí chegam minhas amigas lá em casa. Menino, tu não sabe de nada. Aí eu fui, foi o que? Aí disseram, ó, que era o nome da menina, eu já ia dizer o nome da menina lá da minha rua. Tal pessoa tá com o espírito da comadre Florzinha. Aí eu fui, mentira. Aí disseram, é verdade. Aí eu fui, mulher, tu acredita que eu não saí de casa ainda? Porque eu tava escutando os assovios dela aqui dentro de casa. Aí foi começar, né, os burburinhos sair. Hoje não sei o que, tinha gente jogando pedra dentro da minha casa. Hoje não sei o que, tinha... Aí pronto, minha gente. Aí foi que eu me desesperei mesmo. Porque, tipo assim, tinha acontecido coisa comigo no mesmo dia e com outras pessoas também. Quando o povo da minha rua começou a falar que tinha gente jogando pedra na casa não sei quem, tinha gente fazendo isso, tinha gente fazendo aquilo. Aí as pessoas costumam dizer que a comadre Fulozinha, ela tem uns certos costumes de fazer algumas coisinhas, alguns tipos de brincadeira, sabe? Com as pessoas. E lá na minha rua teve várias coisas, tipo assim, várias coisas que aconteceram envolvendo ela. Mas eu vou pular essas coisas porque, tipo assim, né, não é coisas que aconteceram comigo, foi com outras pessoas. Então eu vou falar o que aconteceu comigo e com a minha família. Com a minha mãe, minha gente, minha mãe contando, é tipo assim, todo amigo meu assim que eu apresento a minha mãe, eu mando ela contar essa história que aconteceu com ela, que envolve a comadre Folozinha. Minha mãe, ela sempre morou em sítio, desde criança. Ela só veio pra rua, assim, né, pra zona urbana, depois de grande. Ela sempre morou em sítio e ela nunca gostou de sítio. Ela sempre teve medo de sítio por causa de cobra, não sei o que, de bicho, essas coisas. E minha avó tinha um costume de dizer que ela tinha uma certa aliança com a comadre Folozinha. E minha mãe sempre teve muito medo da comadre Folozinha, porque minha mãe sempre teve cabelão, sabe? Aí antigamente a comadre Folozinha, né, o povo fala que ela dava nó no cabelo das pessoas, e minha mãe tinha medo que isso acontecesse com ela também. E minha mãe disse que certa vez meu avô e minha avó foram pra uma festa, e minha avó começou a gritar, dizendo que era pra comadre Folozinha vir na casa dela pra tucaiar, né, feito a gente fala, tucaiar as filhas dela pra ela ir pra festa. Aí minha mãe disse que minha avó chamava a comadre Folozinha e colocava, como as casas antigamente era baixa, ela colocava fumo assim em cima do muro da casa. E minha mãe dizia que minha avó chamava a comadre Folozinha pra ele pegar. E minha mãe ficava aterrorizada. E minha mãe sempre teve muito medo, minha gente, muito medo, porque ela fazia coisas com a minha mãe. Tipo, a minha mãe não tinha cama, ela dormia em rede. Ou no chão, porque minha mãe sempre teve medo de rede. Até hoje ela fala, eu prefiro o chão do que rede. E quando minha mãe dormia na rede assim, a comadre Folozinha, disse ela, né, que a comadre Folozinha ficava fazendo brincadeiras, tipo, balançando a rede, batia a rede assim com a minha mãe dentro na parede. E minha mãe sempre tá aterrorizada com isso. Daí teve uma certa vez que minha mãe tava com a minha tia, que era bem mais nova do que ela, era de colo. Teve certa vez que a comadre Folozinha, ela atentou tanto ela, feito ela fala, que ela teve que dormir, ela saiu de dentro de casa e dormiu em uma cisterna vazia, um tanque vazio antigamente, porque dentro de casa não tinha energia. Minha mãe disse que era só candeeiro naquele tempo, né? E minha mãe teve que dormir fora assim, porque a lua tava muito brilhante, né? Tava iluminando tudo, e ela dormiu fora porque a luz estava iluminando tudo, e ela não queria ficar dentro de casa no escuro. De tanto medo da comadre Folozinha, porque a comadre Folozinha tava fazendo muita coisa com ela, muita presepada, digamos assim. Tô falando de forma bem assim, sabe, bem rápida pra vocês, pra não ficar tão cansativo, porque minha mãe contando tem muita coisa, sabe, gente? Minha mãe dizia que ela pregava as sandálias do meu avô na porta, assim, porque meu avô era bem bruto, sabe? Meu avô dizia que não gostava dela e tudo mais, não sei o que lá. Daí minha mãe dizia que meu avô perdeu várias sandálias, porque ela pegava as sandálias do meu avô, assim, na porta, no pé de caju, que minha mãe, lá onde minha mãe morava, lá no sítio, tem um pé de caju, assim, na frente. Ela dizia que ela pegava as sandálias do meu avô e colocava, assim, o chapéu do meu avô. Daí ela sempre conta isso, ela sempre teve muito medo da comadre Folozinha. Mesmo medo que eu. E teve um dia que quando minha mãe já tava aqui na cidade,
ela foi viajar, né? Ela foi visitar a casa da minha avó, onde ela morava, dos meus familiares, né? Do sítio. Ela foi visitar lá no sítio e teve um dia que ela passou 2 dias lá, ela fala. Teve um dia que ela foi dormir na casa da minha avó, que, tipo, toda vez que a gente vai, a gente fica na casa da minha tia, que é perto da casa da minha avó, assim, sabe? Tipo, é do mesmo terreno, assim. Daí ela foi dormir na casa de vovó, e quando ela foi dormir na casa de vovó, é tudo escuro lá, não tem iluminação, não tem poste hoje em dia. Hoje em dia deve ter, mas antigamente não tinham. Tinha iluminação, né, energia e tudo mais, mas poste não tinha. Ela disse que quando ela tava atravessando do canto de ir pra minha tia, pra casa da minha avó, jogaram uma pedra nela. Quando jogaram uma pedra nela, ela se lembrou na hora que, tipo assim, ela era aterrorizada pela comatofolosia, digamos assim, né, quando era criança. Aí minha mãe disse que ela fracou na hora, assim, de medo, aí ela se ajoelhou. Daí ela ficou fraca, assim, ela disse que ficou tão fraca, e minha mãe era bem forte antigamente, sabe? Hoje em dia ela é gordinha ainda, mas ela era muito mais forte. Daí ela disse que ela fracou, não aguentou nem assim, sabe, ficar em pé. Aí se ajoelhou assim, disse que ela morre de medo até hoje, de, tipo... Por isso que ela não vai muito no sítio, ela não gosta de dormir muito no sítio por causa dessas coisas, que ela tem trauma das coisas que aconteceram com ela no passado, né? E, minha gente, eu sempre tive uma pulga atrás da orelha com essas questões que minha mãe dizia, né? Com essas histórias, porque minha mãe, ela gostava de fazer medo da gente, né? Daí eu ficava, será que a mãe tá contando mentira? Daí toda vez que eu vi meus familiares lá do sítio, tipo meu avô, minha avó, minhas tias, ela sempre contava essa mesma história, que minha mãe já passou por isso, e teve pessoas que passou pelas mesmas coisas que a minha mãe, junto com a minha mãe. Daí tem meu avô, que ele comprova essas histórias que acontecia, que ele chamava a comadre pra cuidar da casa e tudo mais. E ele contava muita história também, as histórias que já aconteceram com ele. Tem histórias que minha mãe já viu os cabelos dela, porque na história fala que ela tem um cabelão, né? Ela sempre teve um cabelão, assim, aos chãos e tudo mais. Igual aos filmes, pra quem nunca assistiu o filme, tem filme no YouTube. É uma qualidade bem bosta, mas naquele tempo, gente, eu morri de medo, viu? Quando eu era criança, eu morri de medo desse filme. Daí, gente, minha mãe conta já também que já viu ela. Ela já apareceu várias vezes pra minha mãe assim, pra assustar ou fazer alguma coisa do tipo. Enfim, são histórias, né? Eu, quando era criança, eu duvidava. Hoje em dia eu duvido um pouquinho também, mas eu não vou duvidar assim, né? Eu não vou dizer que minha mãe, meu avô, minha avó, meus tios, minhas tias, tudo em conta. Eu não vou duvidar, né? Não sei. Acho que eu vou encerrar a maquiagem por aqui. Deixa eu tirar isso aqui e vou arrumar meu cabelo. Gente, a maquiagem foi esta. Foi uma coisa bem básica, bem pele. Geralmente essa pele que eu faço aqui é quando eu vou sair, sabe? Tipo, quando eu não quero passar nada no olho, eu quero só dar um glowzinho assim, só dizer assim, tô maquiado. Essa é a pele que eu faço. E, gente, essa é a história. Eu contei uma história muito breve, assim, eu não queria prolongar tanto para o vídeo não ficar tão cansativo. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer outras histórias com outras coisas também que já aconteceram comigo, com meus amigos, porque, tipo assim, minha gente, pra quem não sabe, quando eu era adolescente até hoje, eu consigo ver umas coisas anormais. Então, se vocês quiserem que eu traga mais histórias como essa, eu posso trazer histórias da minha avó, histórias de uma patroa que minha mãe trabalhava na casa dela, que ela contava tanta história pra mim que era surreal, sabe? Se você já conhecia ela ainda da comatofolosia, se não conhece, eu vou deixar... Eu não sei se você colocar cards. Vou deixar o vídeo aqui no cards da história dela, do filme dela, inclusive, ou o link na descrição, tá? Mas é isso, minha gente. Se inscreva no meu canal. Já disse isso, não foi? Me siga nas redes sociais, que vai estar passando aqui na tela. E é isso. Um beijo. Cuidado, hein? Cuidado!